um texto muito especial que nós falamos aqui já algumas vezes a respeito dele, mas é um texto necessário para que a igreja esteja alerta, a igreja esteja posicionada no Senhor. Primeiro a Pedro, capítulo 1. Lá no final, nas cartas, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Dá uma olhada no teu irmão do lado, se ele não localizou, você o ajuda aí. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos esse privilégio de mais uma vez estar diante da Tua Palavra. Senhor Deus, a Tua Palavra é a única verdade que pode libertar um homem, uma mulher, Senhor Deus, dos seus pecados e colocar na eternidade em Cristo Jesus. Senhor Deus, mas a salvação também tem o propósito que através das nossas vidas o Teu nome seja louvado e glorificado. Senhor Deus, o Senhor não precisa de nenhum de nós. Senhor Deus, a Sua glória é no Senhor mesmo. A Sua glória é maravilhosa em si mesmo, Senhor Deus. Nós não somos importantes, nós não somos nada, Senhor Deus. O Senhor apenas resolveu salvar alguns de nós pela sua misericórdia e através do sangue precioso de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado pela salvação, Senhor Deus. Muito obrigado porque a sua graça, Senhor Deus, o seu favor é derramado sobre muitos, Senhor Deus. Muito obrigado porque não temos condição alguma de nos achegarmos ao Senhor se não partir do Senhor esse projeto maravilhoso de salvação do homem. Nós te louvamos, te bendizemos e pedimos que o seu Espírito Santo ministre a tua palavra nos corações, porque há um servo aqui totalmente falível, Senhor Deus, totalmente incapaz de ministrar a grandeza da tua palavra, a não ser que o seu Espírito ministre através da minha vida. Enche os corações aqui, Senhor Deus, e transforma vidas para viver para a tua glória no nome de Jesus. Amém. Uma chamada à santidade. A gente quase não fala disso aqui, né? Nesse púlpito. Nós temos alertado a igreja sobre a santidade. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para uma vida diferente, uma vida nele, para louvor dele, para a glória dele. E é interessante que estes homens aqui estavam passando por perseguições, homens e mulheres, né, estavam passando por perseguições por servir a Cristo, por declarar a sua fé em Cristo Jesus. E Pedro escreve esta carta alertando-os de que deveriam viver confiadamente no Senhor em meio às perseguições. Hoje, aqui no Brasil, até nós vivemos de maneira bem tranquila quanto às perseguições.
Principalmente as perseguições, vamos dizer, de morte, né? Morrer por pregar a Cristo, a gente quase não vê isso. Se tiver alguma coisa assim, muito pouco, e talvez não chegou até nós. Mas eu explicava sexta-feira que há outros países que, se você chegar com uma Bíblia, você já vai ser preso, no mínimo preso, e talvez executado por declarar a sua fé em Cristo Jesus. Também Pedro, ele alerta a estes homens e mulheres que não percam a sua esperança. Para isso nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus e caminhar. Se nós olharmos para trás ou para o lado, talvez nós vamos desistir. Aliás, muitas pessoas que eu encontro, eu falo, você ainda está firme no Senhor? Não, eu abandonei a igreja. Mas por quê? Porque o pastor errou, porque o irmão errou, porque fulano errou. Eu falei, sabe por que você desviou? Porque os seus olhos não estão em Cristo Jesus. Porque se tivessem em Cristo Jesus, apesar do pastor ter errado, apesar do seu irmão ter errado, você teria continuado a sua carreira. Porque ela não depende dos homens, mas especialmente e totalmente de Cristo Jesus. Também Pedro alerta para que, durante esse período duro de perseguição, eles não se entregassem à amargura, aquela ansiedade no coração, quase que asfixia, né? Aquela perseguição, ela quase asfixia um homem ou uma mulher, porque realmente é muito triste. Mas era necessário também que eles vivessem, né? De maneira obediente à espera da segunda vinda do Senhor Jesus. Hoje nós temos aí algumas pregações em que a graça salva e você pode fazer o que quiser porque está na graça. Mas essa é uma graça sem graça. Essa não é a graça que nós estamos pregando aqui nessa igreja, não é a graça que a palavra está falando. A graça, ela não é uma graça barata que eles pregam aí, que você continua da maneira que você está. A graça transforma o homem. Ele faz um homem transformado que vive para a glória do Senhor. Meus irmãos, então, depois da saudação aqui, Pedro começa a instruir os irmãos, né? E instrui os irmãos que Jesus os regenerou para uma vida cheia de esperança nele. Então, ele começa aqui no versículo 3, falando da esperança, da ressurreição de Cristo, uma herança reservada nos céus. E ele diz também que os salvos são guardados pelo poder de Deus. É interessante, né? Muitas pessoas não creem nisso, né? Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então Deus não só salva, né? E não só santifica, mas Ele nos mantém santo em Cristo Jesus. Mas agora, Ele nos chama à santidade a partir do versículo 13. E eu queria trazer para vocês aqui alguma palavra sobre esses versículos. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, é preciso nós termos uma prontidão para viver a vida em Cristo. Ele nos chama para cingir. Cingir era você amarrar a sua roupa para que você pudesse correr com facilidade, para que você pudesse desempenhar. Então nós precisamos buscar a sabedoria do alto, nós precisamos buscar o entendimento pela palavra. Por quê? Porque a maioria das vezes, quando nós não nos preparamos na palavra do Senhor, quando nós não queremos estudar a palavra do Senhor, meditar nela dia após dia, nós vamos fazer uma pregação aí, sai tudo errado, nós vamos dar um testemunho, sai tudo errado, e a nossa vida passa a ser uma vida totalmente errada, por desconhecer a vontade do Senhor, por não ter entendimento da palavra do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos alimentar da verdade para poder dar a verdade às pessoas. Meus irmãos, se eu pedisse para você, qualquer um de vocês aqui hoje, 10 quilos de ouro, você fala, eu não te dou, e eu perguntaria, por quê? Porque eu não tenho, correto ou não? E muitas vezes, nós estamos querendo dar para as pessoas o que não temos, que é a palavra viva dentro de nós, que é o desejo de aprender da palavra. Então nós guardamos alguns versículos e nós vamos despejando esses versículos fora de contexto nas pessoas, e querendo que elas se convertam.
E depois ainda voltamos chateados. Pô, o povo não se converte. Não é assim, meu irmão. Nós precisamos explicar a razão da nossa fé. Paulo nos chama a defender a razão da nossa fé. Meus irmãos, por que você crê em Cristo Jesus? Como você explica a sua salvação? Como você explica a justificação mediante a fé em Cristo Jesus? Como você explica que você estava morto nos seus delitos e pecados e você foi salvo pela graça do Senhor? Como você explica isso aí fora? Aí fora eles pregam que se você for bonzinho, não matar ninguém, se você não adulterar, se você não for um idólatra, você vai para o céu. Porque você foi bonzinho. Por que você vai para o céu? Porque eu sou bonzinho. Isto não é bíblico. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela fé na obra perfeita de Cristo Jesus. É isso a salvação. E você não consegue explicar isso aí fora. Você não está buscando o entendimento da palavra do Senhor. E ele continua dizendo, sedes sóbrios. Sedes sóbrios. O que é um sóbrio? É não cambaleante. É aquele que anda com segurança. Meus irmãos, então depois de você ter organizado os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as coisas do mundo, você precisa caminhar em sobriedade e esperar inteiramente onde? Na graça. A graça do Senhor Jesus, que vai se manifestar no último dia, na revelação de Cristo Jesus. Ela se manifesta na salvação, mas ela se completa na vinda de Cristo Jesus, que virá para buscar a sua igreja. Então é preciso uma prontidão para viver a vida em Cristo Jesus. Nós não podemos sair por aí de maneira desordenada. Nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Nós não podemos apenas apontar para as pessoas o que é certo. Nós temos que andar nessa integridade de coração, nessa inteireza de coração. Meus irmãos, se você começar a olhar para as coisas do mundo, daqui a pouquinho você vai estar lá. Se você não se encher de Deus e da sua palavra, o seu trajeto será volta à lama do pecado, ao tremedal de lama, de onde nós fomos tirados um dia. Eu quero que você entenda. Nenhuma pessoa pode servir, por exemplo, a marinha, a aeronáutica, o exército, se não passar por tempos e tempos naquela vigia no quartel, né? Eu tinha um amigo que ele ficava lá no exército, em Pouso Alegre. Ele falava, eu tinha tanto sono, e eu não podia dormir, que eu tinha que puxar o meu cabelo às vezes. Prontidão. Ele tinha uma arma nas suas costas. Mas ele tinha que identificar se alguém estava se aproximando. E muitas vezes, os seus superiores enviavam algumas pessoas para ver se eles estavam realmente em prontidão. Nós, como soldados de Cristo, como despenseiros do Senhor, nós temos que estar prontos para servir ao Senhor. Meus irmãos, eu tenho visto uma geração que está pronta para quase tudo, menos para servir ao Senhor. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e 8 horas para quê? Onde está Deus nisso? Onde está Deus nesse projeto? 1/3 nós temos de tempo livre, contando com o nosso descanso. 1/3 do dia. Numa vida de 60 anos, o que nós vamos fazer com 20 anos? Jogar fora ou servir a Deus? Ou buscar o Senhor? Ou aproveitar para encher a nossa vida com a palavra de Deus? E ele continua dizendo, versículo 14, como filhos da obediência. Meus irmãos, só há uma forma de você mostrar o quão grato você é ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Obediência. A obediência, diz a palavra, é melhor que o sacrifício. Eu vejo muitas vezes as pessoas caminhando, tentando agradar a Deus na beira da estrada, às vezes a pé, às vezes a cavalo. Estão caminhando para ali sacrificar-se, para dizer que Deus vai se alegrar com esse sacrifício. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não se alegra em sacrifícios.
Paulo diz isso no capítulo 50, no Salmo 51. O Senhor não se compraz em sacrifício, senão eu te daria. Mas o que agrada ao Senhor? Coração quebrantado e contrito, ou seja, humilhado, arrependido na presença dele. E a obediência, ela é melhor que o sacrifício. Porque quando eu obedeço, eu busco no Senhor como eu devo proceder e como eu devo orar. E quando eu oro segundo a palavra, uma das coisas que não vai faltar na minha oração é reconhecimento da miséria da minha vida e do quanto eu preciso do perdão todos os dias do meu Deus, aquele que me salvou. Mas eu ainda não estou livre da presença do pecado na minha vida. Eu fui livre da condenação do pecado quando salvo. Eu fui livre do poder do pecado. Ele já não domina a minha vida. O pecado para mim é acidente de percurso, não um desejo do meu coração. Mas na minha salvação eu ainda não fui livre da presença do pecado. Só seremos livres ao ressoar da última trombeta. Só então seremos livres da presença do pecado. Então diz a palavra que o pecado tenazmente nos assedia. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3 ou 1 a 4, a palavra está dizendo isso. Então eu devo livrar a minha vida de todo peso e pecado. Peso é diferente de pecado. São coisas que eu coloco sobre a minha vida, estou carregando e me dificultam a caminhada em Cristo Jesus. É interessante que todos nós queremos progredir na vida. Conseguir alguns bens para nós termos um conforto. Isso é ilegal? De maneira nenhuma. Mas normalmente quando o Senhor libera alguma bênção sobre nós, nós temos a tendência, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas a tendência de nos afastar do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes a bênção que o Senhor te dá pode servir, se você não continuar buscando com todo o seu coração, ela te afasta. Ela te afasta. Então nós temos que nos livrar desse peso e do pecado que todo dia bate à nossa porta e nos assedia. Meus irmãos, o pecado é bom para a carne. E nós estamos vivendo aqui ainda em carne. E se nós não estivermos em obediência ao Senhor, nós vamos voltar ao pecado. A obediência é fruto da verdadeira comunhão com Deus. Meus irmãos, como você diz que tem comunhão com Deus se não tem obediência ao Senhor? Você já viu aqueles filhos que dizem que amam o pai? Aí eu amo o pai e amo a mãe, mas não obedecem? Já viram isso? Que estranho amor é esse? É um amor, parece que de declaração, mas não de vida. O amor, nós mostramos com atitudes, correto ou não? Essa semana eu fui tomar um suco com a minha esposa à tarde. E eu cheguei ali no local do suco, estávamos sentados em banquetas. E eu falei, qual suco você quer? Pedimos suco. Ela falou, vocês estão juntos? Eu falei, até que a morte nos separe. Aí tinha um jovem do lado, falou, eu também tenho esse mesmo pensamento. Um jovem de 20 e poucos anos. Eu estou casado há 6 anos, aí começou aquele bate-papo. E eu falei para ele, quanto mais Deus está na nossa vida, o casamento melhor fica. Não é verdade ou não? O ditado do mundo diz que a beleza acaba e a feiura aumenta. Mas quando Jesus está em nós, parece que fica mais bonito. Por quê? Porque a gente ama. Porque a gente ama Cristo, a essência de Cristo está em nós. Então nós temos o maior desejo de respeitar o nosso cônjuge, de declarar que ele está, no meu caso, que ela está bonita. Declarar que ela é especial. Como é bom amar a Cristo e obedecer a Cristo, que até o nosso casamento ele é mudado. Não há como você ter um casamento sem Cristo. Fica muito difícil. E esse jovem, eu não sei se ele tem uma igreja ou não,
mas eu fui descobrir que ele é conhecido de alguns vizinhos meus lá do sítio. Nunca tinha visto, mas ele tinha uma posição firme, uma posição de respeito. Coisa que você não vê hoje nessa idade, né? 20 e poucos anos, não é verdade ou não? E ele falava com a sua esposa com muito carinho e com muita honra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Meus irmãos, a obediência, então, ela precisa estar alicerçada numa vida de comunhão com Deus. Aí sim será uma obediência de acordo com a palavra do Senhor. A obediência é fruto da graça de Deus. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa. Porque quando ela entra num coração, quando ela é derramada sobre um coração, esse coração é mudado. E esse coração se torna obediente ao Senhor e prazeroso em obedecer ao Senhor. Hoje o irmão falou, não cante porque tudo vai bem, não cante também porque tudo vai mal, cante porque Deus merece ser adorado. E quando a graça está em nós, é isso que acontece. Nós adoramos a Deus. Tem dia que a gente está meio murcho, não é verdade ou não? Eu tenho dia que eu estou para a rua, eu dou glória a Deus, o povo fica meio assim. Mas tem dia que a gente está meio abatido, mas a gente vai buscar na palavra, vai se enriquecer de novo. E a gente vai lembrar que a graça foi derramada e que ela nos faz ser obedientes ao Senhor. A obediência é fruto da verdadeira satisfação em Cristo. Meus irmãos, eu tenho pregado aqui dia após dia, que nada nesse mundo vai preencher o seu coração. Se você ganhar aqui um prédio de 50 andares no centro de São Paulo, vai ter um aluguel maravilhoso para você receber para o resto da sua vida. Mas seu coração ainda continua vazio. Não há como satisfazer o seu coração. A verdadeira satisfação só em Cristo Jesus. E é interessante que quando nós estamos com Cristo Jesus, nós temos prazer em obedecer a Deus, porque o nosso coração está satisfeito em Cristo. Não nas coisas que nós temos, mas em Cristo. E nos leva a ser obedientes. Quando nós pensamos, antes de dar uma resposta, de tomar uma decisão nesse mundo, quando nós pensamos da nossa satisfação em Cristo, eu lembro até do cântico, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Logo em glória eu hei de vê-lo, né? Satisfação sem fim. Será que nós temos tido essa satisfação? Porque essa satisfação nos transforma em homens obedientes. E obedecemos por gosto, por prazer. E a obediência é a maior prova de que somos realmente filhos do Deus vivo. Um verdadeiro regenerado em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu creio que nós temos muito que pensar sobre obediência a Deus. E quando ele fala da obediência a Deus, ele diz, olha, como filhos da obediência, quer dizer, tudo isso que nós aprendemos aqui. Não vos amoldeis o quê? As paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância, quer dizer, na nossa falta de relacionamento com Cristo. Então é interessante. Uma pessoa que salva verdadeiramente, ela não fica pensando naquela vida de pecado lá atrás com gosto. Entenderam o que eu quero dizer? Pode cair? Pode, mas levanta logo, arrepende e volta. Mas ela não tem mais prazer naquela vida. Eu vejo muitas pessoas contarem o testemunho da sua vida, parece que tem mais prazer contar no antes do que no depois, você notou ou não? Parece que eles se alegram em contar do antes, riem bastante, se alegram, mas no depois fica triste, parece que a vida acabou. Muitas vezes é isso. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tomem a forma das paixões que tínhamos anteriormente. Por isso que eu tenho combatido a festa junina gospel. Olha para você ver. A ponte quebrou. É mentira. Mentira de quem? Então é o seguinte, vamos parar com essa dança, não está funcionando. Não dá isso para o crente. Não está no repertório do crente. Não está na vida do crente. Eu vou ter que fazer um bigode aqui, mas não tem. Eu vou ter que colocar remendo na minha calça, mas ela não está rasgada. Você vê que pequenos princípios vão mostrando quem você é?
E vão mostrando que isso que está acontecendo, esse movimento da igreja hoje não é um movimento bíblico. Nós mostramos coisas pequenas aqui. Nós não fomos chamados para isso. Uma característica da obediência é não amoldar as paixões antigas. Então nós não temos mais nada com aquilo que nós fazíamos sem Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Nós agora obtivemos algo que é infinitamente melhor, que é a vida de Cristo em nós. Então nós queremos andar avante, com a nossa vida totalmente derramada aos pés do Senhor. Meus irmãos, a vida de pecado, ou a vida de amor ao pecado, é a maior prova da não regeneração, ou do não novo nascimento. Às vezes você fica preocupado. Essa pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Calma, ela não é regenerada ainda. Ah, mas ela batizou, mas não é regenerada ainda. Vamos orar para que ela seja. Vamos buscar em Deus para que ela seja. Nós vivemos o tempo em que as pessoas buscam uma graça que jamais foi entregue por Deus. Essa graça libertina, essa graça ela vem com um alvará para o pecado. Meus irmãos, onde você tem baseado a sua vida? Na palavra. Na palavra. É longe do pecado. Não podemos negociar com o pecado. Aí ele vê no versículo 15, ele diz, pelo contrário. Então quer dizer, que não devemos nos amoldar às paixões antigas. Pelo contrário. Então vamos virar 180 graus. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que é santidade? Separados do pecado para Deus. O que torna um homem santo? A palavra. Jesus salva. E ele santifica através da sua palavra. Não existe o processo de salvação. Salvação é salvação, ele te salvou. Pode ser que você esteja buscando a salvação e Deus resolve derramar hoje sobre a sua vida. Você é salvo. Só que o salvo agora, ele vai caminhar nesse processo de santificação. Porque o salvo verdadeiro, ele ama a palavra. E ele começa a desejar a palavra. E a palavra vai ministrando. Nós somos limpos pela palavra. A palavra então nos santifica. Então Deus salva e Deus através da sua palavra santifica. E Deus nos conserva santos nele. Porque o mundo é corrompido, o sistema é governado por Satanás. Sistema, quando a gente fala, é o sistema que o mundo caminha. Veja bem, o presidente, quando foi eleito, ele orou. E ele foi detonado porque ele orou. Não estou falando que ele é ou não crente, não estou entrando nesse mérito. A nossa sociedade não suporta a oração. Então ele foi criticado por quê? Porque alguém lá da sua comitiva orou. Então disseram, o país é laico. Não podia acontecer isso. Mas pode acontecer um tanto de coisa contrária à palavra que é permissível. Vocês viram como é que está? Nós fomos chamados a uma vida de santidade. Santidade é a marca daquele que pela misericórdia e graça passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há como um homem realmente salvo ter o mesmo vocabulário lá de trás. Não há. Porque cada dia o seu vocabulário vai sendo transformado pela própria palavra de Deus. Não há como um homem salvo, estou falando homem agora, o sexo masculino, andar pela rua cis e cortejar e desejar as mulheres que ali passam. Porque tem homem que ele passa, parece curupira, né? Vira para trás do pescoço e os pés ficam para frente. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso não é santidade. Isso é paixão pelo mundo. Nós não podemos confundir as coisas.
Essa graça que salva, essa graça santifica. Então nós temos que ter uma vida de santidade. Não há como o homem nascido de novo em Cristo não ser separado do pecado para Deus. Ele não quer desobedecer a Deus. Lembra que nós aprendemos no segundo tópico? Ele quer obedecer a Deus. E a palavra do Senhor diz: se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. É melhor você entrar nos céus sem o olho, do que com o olho você ir para o inferno. Não é para você arrancar teu olho. É para você entender a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. É para você entender que o pecado não é um bichinho de estimação. Não é algo que você pode simplesmente se libertar pela sua força, mas é algo que você precisa de um Deus Santo vivendo em você, para que você possa o quê? Vencê-lo pela força do Senhor e da sua palavra. Meus irmãos, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, vosso caminhar nesse mundo. Eu quero ler esse texto na Bíblia Viva. Olha o que diz aqui, presta atenção. E lembrem-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julga de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem, porquanto procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Isso é para derrubar aquela palavrinha, só Deus que me julga. Olha, você não fala de mim não me julga, só Deus pode me julgar. Meu problema é esse, na hora que Ele te julgar, você está eliminado. E isso que está dizendo aqui. Se você diz que você é cristão, e se você diz que Deus é o seu Pai, Ele julga sem acepção de pessoas. E Ele é um reto julgador. Então você tem que ter temor durante o tempo da vossa permanência aqui nessa terra. Então você precisa olhar para as situações que você vai passar, e você precisa entender que agrada ou desagrada a Deus, e é esse mesmo Deus que vai julgar você. E talvez a sua mulher não saiba o que você está fazendo, mas Deus sabe. Talvez o seu esposo não sabe o que você, mulher, está fazendo, mas Deus sabe. E talvez vocês escondam dos seus filhos o que vocês estão fazendo, mas não conseguem esconder de Deus. E filhos, vocês também não estão livres disso. Talvez você tenham feito coisas que desagradam a Deus, e os seus pais não estão sabendo, mas Deus está sabendo. E nós precisamos levar isso com seriedade. E nós precisamos entender que nós compareceremos diante desse Deus. Todos nós. Não pode levar o papai, não pode levar a mamãe, não pode levar advogado de defesa, não pode levar nada. É só você e ele. Só eu e ele. E nós precisamos agir no sentido de organizar os nossos pensamentos, obedecer a Deus e ter uma vida durante o tempo que nos permite, sabendo que um dia Ele julgará todos nós. Sem acepção de pessoas, sem o jeitinho brasileiro, sem interpretações diversas, mas com uma interpretação precisa do que é certo e errado. Versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, nós fomos resgatados pelo sangue do cordeiro. Deus pagou o resgate a si mesmo. Tem gente que prega, até a Igreja Batista prega isso, está errado, que Deus pagou para o diabo. Deus não deve nada para o diabo. Deus pagou para si mesmo, com o sangue de Cristo. Quando você vem participar aqui, celebrar da ceia do Senhor, haveria de haver nos nossos corações muito temor.
Nós deveríamos passar uma tarde voltada para esse momento. Momento em que o nosso Jesus sozinho suportou a ira de Deus pelos nossos pecados. Jesus não estava com medo de morrer. Ele não sofreu porque ele ia morrer. Ele sofreu porque ele ia suportar os nossos pecados e a fúria de Deus sobre a vida dele. Para que os nossos pecados fossem aplacados em Cristo Jesus. A fúria de Deus aplacada, quer dizer, exterminada. E quando os nossos pecados foram colocados sobre Cristo Jesus, e ele morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. E aquele sacrifício foi bom a Deus. E a fúria dele sobre os salvos foi aplacada. Não há mais ira sobre os salvos. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque você é bom? Não. Porque Cristo pagou o preço dos meus e dos seus pecados. Isso deveria nos transformar em adoradores por excelência. Isso deveria nos transformar em homens submissos totalmente, integralmente ao Senhor. Porque só Ele poderia pagar o preço. E isso nos trouxe o quê? O livramento da ira vindoura. E nós temos a confiança que estaremos na eternidade com Cristo Jesus. Meus irmãos, não foi prata nem ouro, quer dizer, não dá para medir, é imensurável. Nós cantamos aqui que é imensurável. Não tem medida, não tem como pagar. Nenhum de nós, o melhor de nós aqui, não poderia morrer pelos seus pecados. Mas Jesus morreu pelo pecado de todos. Os que tiveram fé, os que estão tendo agora e os que terão no futuro, em outras gerações, se é que elas existirão. Então o Cordeiro Santo é aquele que tira o pecado do mundo. E quando fala mundo aqui, já não é o sistema, mas as pessoas que declaram a sua fé exclusivamente nele. Comparado com o número de habitantes da terra, diz a palavra que serão poucos. Mas quando reunidos, tudo numa só geração, diz que serão muitos. Por quê? Muitos habitantes, por todas as gerações, foi tirada uma porção pela salvação. Maravilha de Deus. Versículo 20. Deus escolheu nos redimir em Cristo muito antes da fundação do mundo. Eu gosto muito desse texto, porque normalmente as pessoas que desconhecem o milagre da salvação pela graça, elas dizem, tadinho, prenderam Jesus, não conseguiu escapar. Ai, os pregos nele, e realmente isso traz muita dor. Mas não foi essa a dor maior. E ele não foi pego de surpresa. Olha o que diz o texto, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Meus irmãos, esse sacrifício, ele não foi estabelecido depois que o homem pecou. Não foi o plano B de Deus. Nós, reúne a Trindade aqui agora. O homem pecou, o que a gente faz? Vamos bolar um plano aí, cada um faz, a gente vem e reúne. Nada disso. Antes do mundo existir, Deus, sabendo que o homem iria pecar, já havia um plano de redenção para o homem exclusivamente em Cristo Jesus. Olha que maravilha esse amor. Olha que maravilha esse plano. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem que não conhecia o pecado até então. O homem que poderia decidir agora, eu vou pecar ou não vou. Ele ainda não estava contaminado, aí que ele tinha o livre-arbítrio, lá no paraíso. E ele resolveu o quê? Pecar. Porque Deus falou, olha, tudo você pode, menos comer dessa árvore. Se você comer, certamente morrerás. Aí veio a serpente, segundo Israel, tinha braço, tinha tudo, né? Mas estava lá, né, irmão Israel? Come a maçãzinha aí, come a frutinha, não sei que fruta que é, nós adotamos a maçã. É a fruta universal aí para... Não! Eva falou, mas se eu comer eu vou morrer. Não, certamente não morrerás. O homem jamais tinha pecado. Ele resolveu ouvir quem? A serpente.
E agora tem uma pregação disso, como é que é a Sandra que gosta dela? Você é o centro de Jesus, Sandra, é isso que diz a pregação? Não, brincadeira, a Sandra odeia essa pregação. Mas ela não é bíblica, né? Porque agora o pastor, como é que chama aquele negócio? É acústico, né? Pastor é acústico. Ele senta no banquinho, ele fala coisas que você é bom, Jesus, você é o centro. E todo mundo gosta disso, gente, porque fala coisas gostosas de ouvir. Ai, massageou meu coração. Você é o centro da perdição. Você é o centro da imoralidade, da depravação. Você é um ser caído. Eu não sei por que Deus resolveu nos salvar. Mas Ele resolveu. Homens depravados como eu foram salvos mediante a graça. Eu não busquei a Deus, Ele me buscou. Eu estava satisfeito nos meus delitos e pecados. Eu estava morto nele. Ele me alcançou. Tome cuidado com os stand-ups aí da vida. Toma cuidado com as palavras de consolo, porque você não é bom e eu não sou bom. Deus é bom. Leia o jovem rico na sua Bíblia. Bom mestre, Jesus falou, bom é um que é Deus. O próprio Jesus, ele puxa e mostra que Deus é o Senhor. E ele vem para obedecer a Deus. Aí você vai pôr a musiquinha raridade, você é uma raridade, é mesmo. Você é uma raridade. Com todos os benefícios de Deus, você resolve pecar, você resolve ser um poço de perdição, de lama. Você é uma raridade, porque não há pior do que nós. Aí diz que você é mais puro que o olho de Ofir. Aí você põe a musiquinha e se deleita nela, né? Agora até quem não é gospel está cantando a musiquinha. E nós já cantamos aqui. Mas Deus nos mostrou a tempo, nos socorreu. Você é mais precioso que o olho de Ofir. Meu filho, o seu comportamento e o meu levaram Jesus à cruz. E outra, eu e você pecamos todos os dias. Mesmo com esse tamanho amor, com esse tamanho sacrifício, nós continuamos pecando todos os dias. Que raridade nós somos? Raridade em pecar. Raridade em não obedecer. Raridade em resistência à palavra. Agora ele termina dizendo no versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Descanse a sua fé em Deus. Meus irmãos, quando nós falamos do que nós somos aqui, e eu trato isso como uma miséria, é para você não se valorizar tanto. É para você olhar para Cristo e colocar o mérito todo nele. Olha, de vez em quando eu busco algumas pregações para que eu possa ser enriquecido. Mas se ela começa a me jogar para cima, eu já desligo imediatamente. Se ela começa a dizer, olha, você é especial, você é isso, eu já saio fora. Eu não quero me sentir bem, eu quero me sentir mudado. Eu preciso ser confrontado com a palavra. É lógico que eu quero o consolo de Deus, e a palavra dá consolo de Deus. Ela dá consolo, ao mesmo tempo que ela corta, ela sara. Mas nós temos que depositar a nossa esperança nele. A nossa confiança tem que ser totalmente nele. Nós precisamos descansar a nossa fé nele, não nas coisas desse mundo, não nas palavras desse mundo. Eu tenho falado para você, meu irmão, marque o texto que foi pregado aqui. Tem duas jovens aqui, eu não vou falar o nome delas não. Mas elas trazem um caderno, anotam as coisas, e eu falei, vocês estão certos. Parabéns. Falar só das jovens, não vou falar, tem mais gente, né? Para não ficar achando que eu estou prestigiando alguns. Mas vocês precisam conferir o que eu falo, para ver se realmente é bíblico ou não. Vocês precisam colocar uma pregação aí no YouTube, que eu prefiro que vocês coloquem uma pregação de que vocês fiquem aí sem nada para alimentar durante a semana, mas vocês precisam
ver o que a pessoa está falando, se confere com a palavra do Senhor. Porque nós devemos realmente descansar na nossa fé no Senhor. Não na força do seu braço, não no seu intelecto, não na sua posição social, mas somente no Senhor. Meus irmãos, nós não somos o centro da pregação. Cristo é o centro da pregação. Nós não podemos ser o centro do louvor. Nós temos reunido aqui com os irmãos do louvor, e o irmão está já retirando algumas músicas que ainda falam da necessidade do homem. Eu fiz, eu vou, eu quero, tal, eu vou pular, já não tem mais faz tempo. Na presença do rei não tem mais. Graças a Deus. Mas tem outras que nós estamos trabalhando. Nós estávamos conversando aqui ontem, os irmãos aqui reunidos, porque nós precisamos falar da grandeza de Deus, da perfeição de Deus, da santidade de Deus. Então, o nosso louvor tem que ser literalmente um elogio a Deus. E não a gente ficar parecendo, tem música que parece Muro da Lamentação, não é verdade ou não? Vamos elogiar a Deus. Ele é digno, como o irmão começou dizendo, Ele é digno de louvor, honra e glória. A nossa paz é o quê? É descansar nesse Deus. E louvá-lo, e bendizê-lo, e adorá-lo. O mundo está perdido.